Bem, bom dia a todos e a todas, né? Então, proporcionamos aí 2 minutinhos aí de tolerância, né? Considerando que estavam ocorrendo palestras, né, nesse momento, né? Inclusive estava acompanhando uma delas também, né? Mas até para que não atrasemos o nosso cronograma, né? Então, nós vamos até iniciar esta sessão paralela, né? Sobre contabilidade gerencial, em que teremos aí 2 trabalhos sendo apresentados, né? O primeiro, então, é a influência da capacidade de rede e do compartilhamento de informações e conhecimentos na inovação aberta. Então, temos aí a Silvana, né? E a professora Ilse, né? Que também está na sala aí, né? E, na sequência, nós temos o trabalho a influência do desempenho balanceado e do uso interativo do sistema de mensuração de desempenho na inovação de produtos e na eficácia organizacional, efeito quadrático do conflito de tarefa. E como coautores, né, coincidentemente, né, nessa sessão, os 2 trabalhos são provenientes da UFSC, né? Então, será apresentado pelo Januário, tendo o professor Lundes, né, como coautor. Então, nós temos 15 minutos para a apresentação, então vou me apresentar também. Eu sou o professor Antônio Zanin, atualmente trabalhando na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, né? No campus Nova Andradina e também no mestrado em Ciências Contábeis de Campo Grande. Então, Silvana, você tem aí 15 minutos para apresentar o seu trabalho. Depois, nós temos aberto também para questões, né? Então, eu vou fazer algumas considerações sobre o trabalho, mas também as pessoas que estão acompanhando o trabalho poderão efetuar suas questões. Então, primeiramente, nós fechamos o trabalho da Silvana e depois iniciaremos, então, em torno de 10h40, né? O trabalho apresentado pela Januário. Então, Silvana, fique à vontade para a sua apresentação. Ok, professor, vou compartilhar aqui minha tela. Estão vendo? Sim. A apresentação? Sim. Deixa eu botar aqui para apresentar. Certo. Então, bom dia a todos. Eu vou apresentar o artigo Influência da Capacidade de Rede e do Compartilhamento de Informações e Conhecimento na Inovação Aberta, né, desenvolvido por mim e pela professora Ilse Beuren. Apresentando, então, uma breve contextualização sobre o tema, né, eu trouxe que as relações interorganizacionais, elas são uma importante alternativa para manter as empresas competitivas, e uma lente pelo qual essas relações, elas podem ser analisadas é sobre os preceitos da teoria da dependência de recursos. Um campo fértil também nessa direção é o das startups, por carecerem de infraestrutura e conhecimento de mercado, né, e terem essa limitação de recursos. A teoria da dependência de recursos, então, ela foca no modo como as empresas se ajustam às contingências externas que direcionam suas ações, comportamentos e decisões. Autores apontam que as pequenas empresas elas podem ganhar com a inovação aberta, visto que elas já possuem esforços voltados para fora da organização, devido aos seus mercados e recursos limitados. Porém, por outro lado, devido a essa limitação de recursos, empresas menores elas possuem dificuldades de manter e desenvolver relacionamentos interorganizacionais colaborativos. Desse modo, o envolvimento de empresas em redes ou alianças de cooperação, ela pode proporcionar vantagem competitiva, mas pode também trazer desafios e comportamentos oportunistas nos relacionamentos interorganizacionais, principalmente quando as startups elas se deparam com o poder das grandes empresas. Nesse aspecto, autores eles destacam que essas relações falham devido à falta de gerenciamento. Então, no contexto de gerenciamento de redes, a capacidade de rede ela é uma variável conhecida na literatura por desempenhar uma função significativa no sucesso da rede, pois elas ajudam as empresas no gerenciamento de problemas da relação. Um dos aspectos essenciais de colaboração entre parceiros é o compartilhamento de informações e conhecimento. E P, ele argumenta que o compartilhamento ele é mais facilmente realizado quando se tem confiança e vínculo com os parceiros. E a capacidade de rede, ela permite um maior vínculo, que favorece gerenciar possíveis riscos e trazer confiança no relacionamento com parceiros. Pesquisas pregressas apontam a influência positiva e benefícios do compartilhamento de informações e conhecimento na inovação aberta.
A partir disso, o objetivo geral da pesquisa é analisar a influência da capacidade de rede e do compartilhamento de informações e conhecimento na inovação aberta em startups. Então, pouco se sabe sobre quais mecanismos, né, as startups estão utilizando para gerenciar as parcerias externas. Também, em âmbito nacional, se carece de entendimento sobre a relação de práticas de inovação aberta entre grandes empresas e startups. E também ainda falta compreender as condições em que startups podem efetuar com sucesso a inovação aberta e como essas empresas podem gerenciar essa inovação. A partir disso, as hipóteses de pesquisa se constituem, então, de H1, a capacidade de rede tem influência positiva na inovação aberta de startups. H2, o compartilhamento de informações tem influência positiva na inovação aberta de startups. H3, o compartilhamento de conhecimento tem influência positiva na inovação aberta de startups. H4, o compartilhamento de informações medeia a relação entre a capacidade de rede e a inovação aberta de startups. E H5, o compartilhamento de conhecimento medeia a relação entre a capacidade de rede e a inovação aberta de startups. Respaldado na literatura, então, variáveis de controle também foram adicionadas ao modelo, né? A literatura aponta que programas de aceleração e competição, de aceleração e incubação propiciam acesso ao mercado às startups. Além disso, a literatura também destaca que a quantidade de parceiros pode impactar na inovação aberta, né, tendo que uma maior quantidade de parceiros pode fornecer ideias, recursos benéficos à inovação, mas que uma quantidade excessiva de parceiros externos ele pode prejudicar o desempenho da inovação aberta também. Este estudo ele foi realizado, então, a partir de uma pesquisa de levantamento, uma survey, nas startups ranqueadas na plataforma 100 Open Startups no período de 2016 a 2020. Então, esse ranking iniciou-se em 2016, né, o que justifica esse recorte temporal inicial da pesquisa, enquanto o término da pesquisa limita-se ao ano da operacionalização dessa pesquisa. A opção pelas startups decorre do fato de constituírem um importante campo a ser explorado em pesquisas e justifica-se a escolha dessas startups por serem empresas engajadas em inovação aberta e manterem relacionamentos interorganizacionais com grandes empresas. A partir dessa listagem, buscou-se estabelecer contato com profissionais com cargos mais estratégicos na rede profissional LinkedIn. Enviou-se o convite para conexão, então, aos 838 profissionais identificados, e para os 471 que aceitaram o convite, foi fornecido o link do questionário na plataforma Question Pro. Ao final, então, obteve-se 144 respostas válidas. Aqui, então, são apresentados os construtos utilizados, né, a capacidade de rede, composta de 12 assertivas, baseada no estudo de Parton e outros 2020, o compartilhamento de informações, composto de 4 assertivas, baseadas no estudo de Cheng e Tan 2016, o compartilhamento de conhecimento, composto de 3 assertivas, baseados no estudo de Wang e Hu 2020, e a inovação aberta composta de 7 assertivas, baseadas no estudo de Hamed e outros 2018. Então, essas questões foram mensuradas em escalas tipo Likert de 7 pontos. Aos dados coletados, então, foram aplicados procedimentos de análise descritiva e modelagem de equações estruturais. No modelo de mensuração, observa-se que os critérios de qualidade eles foram atendidos. Nos resultados do modelo estrutural, foram aceitas as hipóteses H2, H3, H4 e H5. Então, a primeira hipótese, ela não foi suportada, né? Apesar da capacidade de rede, ela ser vista como uma variável importante para a inovação aberta, por promover acesso aos parceiros, impulsionar a abertura e ter capacidade de gerenciamento de rede, variáveis intervenientes podem ser importantes nessa relação. Dessa forma, mesmo não apresentando significância direta, presume-se que ela possa impactar de maneira indireta nesse tipo de inovação. Confirmou-se ainda a relação significativa e positiva direta entre a capacidade de rede e o compartilhamento de informações e conhecimento, que, embora não tenha sido formulado como uma hipótese de pesquisa, pode-se afirmar que a capacidade de rede ela ampara o compartilhamento de informações e conhecimento, né, de modo a possibilitar condições adequadas e confiança nessas relações. A hipótese 2, que previa a relação positiva e significativa do compartilhamento de informações e conhecimento na inovação aberta, também foi aceita. Então, ao compartilhar informações, tem-se uma cooperação benéfica, né?
a inovação aberta, uma vez que as organizações passam a desenvolver conhecimentos, ideias e inovações conjuntas. O compartilhamento de informações, ele é um impulsionador da inovação aberta, uma vez que pode beneficiar a interação entre parceiros na cooperação, construção de novas tecnologias e projetos colaborativos como a inovação aberta. A hipótese 3, né, que previa também a influência positiva do compartilhamento de conhecimento na inovação aberta, também foi aceita. Então, o compartilhamento de conhecimento, ele é um recurso central da inovação aberta, por propiciar conhecimento às redes de empresas e alcançar, assim, a inovação. Assim, sugere-se que o compartilhamento de conhecimento em relacionamentos de inovação aberta seja imprescindível para alcançar os objetivos comuns, né, dos parceiros, com esse objetivo com fins de inovar e colaborar. As hipóteses que previam mediação, né, hipótese 4 e hipótese 5, também foram aceitas. Se o compartilhamento de informações ele é necessário para afirmar as relações entre empresas, então a capacidade de rede pode ser um antecedente significante nessa relação, por diminuir esse risco de engajamento. As organizações também tendem a se sentir mais confiantes, né, quando percebem um nível de gestão adequado frente às trocas, pois o medo de exploração e a falta de vínculo entre as empresas podem ser empecilhos do compartilhamento, né? Entende-se também que o compartilhamento de informações e conhecimento ele seja essencial na relação, ao passo que são vistos como recursos centrais da inovação aberta, e a capacidade de rede, então, torna-se essencial por adequar e gerenciar situações e riscos aos quais se expõem as empresas nesses processos abertos. A capacidade de rede, então, ao propiciar o gerenciamento de situações específicas, vínculo entre empresas e evitar essa assimetria de poder demasiada entre as partes, ela é benéfica, né? As startups, por impactar no compartilhamento de informações e conhecimento e estimular de maneira indireta a inovação aberta. E também pode ser relevante na escolha dos parceiros adequados para trocas e a relação de inovação aberta. As variáveis de controle, elas não tiveram impactos no modelo, né, o que indica que a quantidade de relacionamentos e a participação de programas de aceleração, incubação ou competição não influenciam o modelo proposto. E os resultados desse estudo, então, podem auxiliar os gestores na condução do relacionamento, com o propósito de reduzir essas assimetrias entre os envolvidos e direcionar para uma relação benéfica de ambas as partes. Ao apresentar resultados positivos nas relações, aponta-se as condições em que as startups elas podem desempenhar com sucesso, né, a inovação aberta. Também contribui-se ao proporcionar novos entendimentos sobre o compartilhamento de informações e conhecimento, uma vez que as evidências fornecem orientações às organizações para agirem, né, em direção a um compartilhamento que seja mais adequado e próspero, evitando, então, possíveis falhas. Por fim, então, obrigada e deixo aqui o nosso contato para maiores informações. Ok, Silvana. Primeiro gostaria de parabenizá-la, né, pela sua apresentação, né, e também parabenizar você, então, pelo trabalho, juntamente com a professora Ilse, né, de fato, aí um excelente trabalho, tá? Então, e realmente pela sua apresentação, percebe-se também o domínio e a profundidade que foi feito este trabalho. Bem, eu vou fazer uma contextualização geral do seu trabalho, né, como forma de tentar contribuir com algumas coisas que talvez porventura são sugestões que a gente passa e que vocês poderão depois acatar ou não no momento de submeter a um periódico, né? E aos participantes, embora eu escrevi aqui no chat, né? Então, você já pode elaborar aí questões, né, que nós vamos ter um tempo aí também para isso. Ok? Bom, vamos lá. Então, o trabalho, de modo geral, ele está muito bem redigido, né, com uma revisão de literatura muito boa, né? Claro que, às vezes, isso ocorre pela correria, né, de finalizar prazos estourando e tal. Tem pequenas revisões de português, mas eu diria que são pequenas, que uma revisão você mesmo poderá fazê-lo, né? E ajustar aí esses pequenos problemas, tá?
Bom, no que tange à introdução, há uma boa contextualização do problema, né? Eu acho que a lacuna de pesquisa, né? Ela está muito bem explorada, né? E bastante clara. Eu só sugiro aqui você deixar o seu objetivo de estudo mais explícito, mais claro dentro da introdução. O teu problema de pesquisa, a tua questão de pesquisa também, ela está lá, está muito bacana, né? É mais para deixar mais claro o teu objetivo, assim como ele está lá no resumo, né? Que consta lá, tá? Com relação, então, ao referencial teórico, né? Você faz uma boa contextualização, né? Penso que as sessões que foram trabalhadas, elas, de fato, foram muito bem aprofundadas. Você está trazendo as hipóteses, está linkando as hipóteses com a parte de teoria, né? E isso é muito bacana, né? E utilizou também aqui literatura nacional e literatura internacional, né? Então, o que caracteriza aí que o trabalho foi bastante aprofundado, né? E extremamente importante aí para a área de conhecimento, para a área de contabilidade gerencial. Talvez as minhas contribuições que eu faço, né, são mais relacionadas à parte de metodologia. No que tange ao item população e amostra, você até comenta lá no primeiro momento ó, que a população se refere a 324 startups, né? E, ok, aí de repente, seguir um pouquinho mais adiante, você fala que contactou 837 gestores, né, de empresas, né? Então, claro, que depois eu tive que reler o texto, né, para verificar que cada startup poderia ter mais de um respondente. Então, talvez fazer uma maração logo de início de que embora sejam 334 startups, depois até você cita no próprio texto, né, que tomou cuidado para que cada empresa respondente ou startup, né, não tivesse mais do que 3 respondentes. Eu só fiquei com uma dúvida a isso. Como é que você analisou isso, primeiramente, para conseguir identificar esses 837 pessoas contactadas, né, para responder as questões? Então, professor, lá na busca do LinkedIn, eu colocava o nome da empresa e via pessoas associadas a eles, né? Então, eu mandava convite para não mais de 3 pessoas. Então, eu tentei fazer essa delimitação, né? Para não ter esse problema de ter várias pessoas de uma empresa só. Sim, talvez então já colocar que foram contactadas 3 pessoas no máximo de cada empresa, talvez só para deixar um pouquinho mais claro. É claro que depois, mais adiante, como eu disse, eu fui verificar isso no texto, mas na hora que você vem fazendo a leitura, bom, população 324, poxa, o que não está batendo? Mas depois da sequência, de fato, você traz isso no seu trabalho, tá? Bem, os últimos 2 parágrafos do item 3.1, que é população e amostra, não sei, eu faria uma sugestão, de repente, de você levá-la para análise de resultados, né? Porque, na verdade, você está falando da amostra, né? E já caracterizando essa amostra, né? Que a amostra se refere a... Ou seja, tu está dando todo um contexto já de um resultado que você buscou, tá? Mas assim, como eu disse, eu estou dando sugestões e você verificar depois com a Prof. Ilse também, né? Se isso é pertinente também ou não, né? Na minha concepção, me parece que ficaria um pouquinho melhor lá quando você inicia já a análise de resultados, né? Então, traria, primeiramente, porque, de alguma forma, quando você escreve isso aqui, né? Você já primeiro teve que receber a sua amostra, né? Os seus respondentes, e a partir daí, você tabulou e levou para a metodologia. Bem, o item 3.2, construtos e instrumentos de pesquisa, eu até sugiro, e eu achei bacana, né, porque eu acabei escrevendo isso agora, né, porque de você apresentou no trabalho. Lá no seu texto, você trouxe de forma corrida quais são as questões, ou quantas questões, e que são os autores que trabalharam. E agora, na sua apresentação, você fez uma tabela, que eu estaria sugerindo justamente isso, fazer uma tabela, ou um quadro, enfim,
apresentando de forma sucinta, então, as questões, né, o seu construto, né, e os autores que embasaram esse construto. Me parece que fica, para o leitor que está lendo pela primeira vez, ele fica, dá um outro tchan, eu vou dizer assim, né, do que estar escrito da forma que está. De forma de apresentação, me parece que fica um pouquinho melhor. Também é uma sugestão que eu repasso a vocês para analisarem, tá ok? E aí poderiam colocar as variáveis e variáveis dependentes, dependentes e independentes, né, conforme o caso, né? As hipóteses, então, elas foram bem fundamentadas, né? Então, acho que bacana, o rigor metodológico que vocês utilizaram está bem adequado. No que se refere à análise de resultados, né? A gente percebeu que, de fato, vocês trabalharam de forma adequada, dentro daquilo que se propuseram, dentro da metodologia, né? Retomaram, claro, não poderia ser diferente, então atenderam as hipóteses e confrontaram os seus achados, né? Os achados dos estudos de vocês com outros autores, né? Que trabalharam o tema, né? Então, nesse sentido aqui, considero que está adequado, né? Não teria praticamente algo a acrescentar em termos de análise de resultados. Da mesma forma, então, no que tange às considerações finais. Então, no mais, eu gostaria de novamente parabenizar, né, pelo trabalho, a você, Silvana, e a professora Ilse, né, pelo excelente trabalho, e certamente esse trabalho irá contribuir aí para a área da contabilidade gerencial. Então, parabéns. Agora eu abro Obrigada, professor. Obrigada pelas considerações. Isso. Então, nós temos, pessoal, aí mais 6 a 7 minutos aí, que está aberto para o pessoal que está assistindo, né, fazer as suas questões, tirar dúvidas com os autores. Então, vamos lá. Você consegue olhar aí, Silvana? Ó, então, quem foi? A Celiane, né? Então, ela coloca parabéns pelo artigo, né? E pela apresentação, né? Ó, fiquei com curiosidade de saber se foi testado, se um compartilhamento influenciava o outro. Por exemplo, o compartilhamento de informações levar a mais compartilhamento de conhecimento. Pode ser que o conhecimento seja compartilhado por vias formais, também, né? Então, como informações prestadas em relatórios. Então, uma sugestão que ela coloca aqui, né? Que seria a inter-relação entre os compartilhamentos e que ele pode ser uma sugestão de estudos futuros. Então, a gente não testou, assim, propriamente, né? Mas eu gostei bastante da ideia e vou até sugerir isso para ver se, né, tem alguma relação mesmo. Obrigada, Celiane. Ok, Celiane, obrigado aí pela sua contribuição. Aberto para novas questões. Temos aí 5 minutinhos ainda. Eu não usei os meus 10 e nem a Silvana os 15, né? Então, sobrou um pouquinho aí para o público. É que eu sou meio manezinha, daí eu falo meio rápido, né, professor? Daí fica... eu estipulei 15, mas ficou menos. Não, perfeito. Ok? Se ninguém mais tiver alguma questão, né, ou dúvida ou contribuição, aí nós podemos ir para o trabalho do Januário. A Daniela, então, Berni, né? Parabéns, Silvana, pela pesquisa, né? Justamente com a professora Ilsa, né? Ok, Obrigada, bacana. Dani. Ok? Então, podemos, Januário, partir para o seu trabalho? Podemos sim, professor. Obrigado. Só usar 2, 3 minutinhos a mais do que os 15, está tranquilo. Estamos um pouquinho adiantados agora. Ok. Professor, consegue ver a minha tela? Sim, está Ok, disponível. perfeito.
Perfeito. Então, é o artigo sob o título Influência do desenho balanceado e do uso interativo do sistema de mensuração de desempenho na inovação de produto e na eficácia organizacional, efeito quadrático do conflito de tarefa. O nosso estudo, então, né, sou o Januário José Monteiro, estudante no programa da Universidade Federal de Santa Catarina, e junto com o meu orientador, professor Rogério João Lunques. Então, inicialmente, a gente pontua que ambientes dinâmicos demandam proatividade das organizações e diversidade de medidas de desempenho para definir os objetivos operacionais e estratégicos e lidar, assim, com os objetivos e a própria core business da organização. E, para isso, então, né, as organizações, elas adotam um sistema de mensuração de desempenho, Performance Measurement System, PMS, no caso, né, para lidar aí com os múltiplos objetivos, como, por exemplo, um deles, a busca pela eficácia no trabalho, a própria eficácia organizacional e também a busca pela inovação. O que se sabe na literatura é que nas últimas décadas, né, estudos que trataram sobre o sistema de controle gerencial dedicaram esforços consideráveis visando aí melhorar a compreensão sobre os benefícios que ofereciam para a inovação. Então, entre esses benefícios, destacamos aí o desenho e o uso do PMS para beneficiar tanto a inovação, e estudos pontuaram inovação de produtos, de processo, inovação incremental, radical, ambidestra, entre outros, né? E a literatura, então, que tratou do PMS, ofereceu algumas sugestões. Uma das poucas foi que tratar sobre o desenho do PMS de forma balanceada, que promovesse a integração de esforços visando múltiplos objetivos, foi uma questão importante que devia se considerar. Além disso, né, estudos também pontuaram que o uso interativo do PMS pode aí ampliar o diálogo entre os gestores e apoiar a busca constante por mudanças. E essa busca, por sua vez, poderia ser intensificada por meio do debate constante entre os gestores durante as agendas das próprias organizações, do próprio management team, né, top management team. E então, apesar dessas evidências que já são bem conhecidas na literatura e que nos ajudaram, de certo modo, a sustentar um corpo robusto que visasse compreender melhor a inovação num contexto geral, nós, né, buscamos aí, então, dedicar uma atenção especial em relação à inovação de produtos e também seguimos aí algumas sugestões de estudos pregressos, como, por exemplo, de Bedford 2019, que alertaram aí pela necessidade de novos estudos que buscassem compreender o desenho balanceado do PMS em contextos, então, que visassem a busca por múltiplos objetivos. Outro ponto que também buscamos aí destacar é em relação a essas reflexões críticas que ocorrem durante o Top Management Team em relação às concordâncias ou discordâncias no nível das tarefas, né? E por isso adotamos aí o conflito de tarefa para buscar compreender melhor se essa relação entre a forma como o PMS é desenhado na organização pudesse levar ao uso mais interativo desse PMS e se esse conflito de tarefa, ou seja, essa discussão no nível da tarefa que visasse a busca por objetivos comuns, de comum interesse entre as partes, seria benéfica no caso e se levasse a uma intensificação dessa relação. Além disso, também, essa própria discussão e reflexão crítica, a gente conjectura que talvez pudesse aí ampliar até um certo nível o nível de eficácia da própria organização. Então, é nessa perspectiva que, identificadas essas lacunas de pesquisa, buscamos investigar o nosso estudo, primeiramente, como objetivo 1,
investigar o efeito do desenho balanceado do PMS e do conflito de tarefa no uso interativo do PMS, e, em segundo lugar, aí, analisar o efeito do PMS interativo na inovação de produto e na eficácia organizacional. Então, em termos de contribuição, a gente busca, de certo modo, tratar sobre a relevância teórica do estudo, né, que consiste, então, nessa compreensão do PMS balanceado em organizações que estão preocupadas com a eficácia das próprias operações, né, e, ao mesmo tempo, também com projetos de desenvolvimento de novos produtos. Então, as evidências que são trazidas nesse estudo, elas buscam, de certo modo, contribuir, né, para a literatura ao fazerem sugestões que trazem essa interface entre o PMS balanceado, o uso interativo, em organizações onde tem-se a preocupação da busca por um trabalho de maior qualidade, a precisão nas tarefas, entre outros aspectos. E também, aí, então, o projeto de desenvolvimento aí de novos produtos. Adicionalmente, então, nossa pesquisa avança na literatura ao informar que o PMS interativo impacta, né, na eficácia organizacional. Por outro lado, também, ao oferecer evidências de que o conflito de tarefa possui um efeito de U-shaped positivo, né, o efeito quadrático, que vai levar, então, a essa inovação, a essa eficácia organizacional. De cunho prático, oferecemos também aí sugestões que busquem sugerir aos gestores, né, que se envolvam no desenho das medidas de desempenho das próprias organizações, né, e, por sua vez, aí, uma maior aproximação entre os gestores para que se alcance essa precisão e qualidade do trabalho, produtividade, além de melhorias aí tecnológicas decorrentes da integração de esforços voltados para a inovação. Então, no referencial teórico, né, sustentamos as 5 hipóteses que a gente propõe, onde, na primeira, então, o desenho balanceado do PMS influencia positivamente no uso interativo do PMS, como se pode verificar aí na figura do nosso modelo teórico. Na hipótese 2, então, propomos que o uso interativo do PMS influencia positivamente na inovação de produtos. Na terceira hipótese, oferecemos, então, aí como conjecturação de hipótese que o uso interativo do PMS influencia positivamente na eficácia organizacional. E na hipótese 4, que o conflito de tarefa modera positivamente o efeito de desenho balanceado do PMS no uso interativo do PMS. Na hipótese 5, propomos que há uma associação em forma de U-shaped, ou seja, efeito quadrático positivo, entre o conflito de tarefa e a eficácia organizacional. Adicionalmente, também incluímos aí variáveis de controle, como gênero, idade, experiência e tamanho das organizações que foram exploradas nesse estudo, e os efeitos aí são indicados como efeito direto, efeito de moderação e efeito quadrático, para melhor ilustração na figura do modelo teórico. Em relação à metodologia e resultados, então, a pesquisa trata-se de uma survey, né, e os construtos foram mensurados a partir de escala Likert, de escala Likert, e o primeiro construto, que tratou, então, do PMS balanceado, foi composto de 11 itens, baseado no estudo de Bedford, 2019. Depois, o uso interativo do PMS, Naranjo-Gil e Hartmann. Outro estudo de Harley e Malagueño também nos ajudaram a sustentar esse construto. O conflito de tarefa foi baseado no estudo de Jen e também de Simons e outro autor, Peterson, 2000. E o construto sobre inovação de produto, Bisbee e Otley, 2004, e outros autores que também usaram o mesmo construto. Nacionalmente, Beuren e Oro, em 2014, também usaram esse construto. E depois, a eficácia organizacional, composto aí de 6 itens, que foi baseado em Ward
que em 2000, né, pelo estudo lá da Academy of Management, que nos ajudaram a compreender melhor esse fenômeno. Em relação aos resultados aplicados aí à modelagem de equações estruturais, a nossa amostra, então, foi baseada em empresas da B3 e foram 128 respostas que a gente obteve. E para procedimentos aí de análise, como já dito, usamos o PLS100 e depois a FSQCA para se aprofundar um pouco nesses achados. Em relação aos resultados da modelagem de equações estruturais, destacamos aqui a primeira hipótese, então, né, da relação entre o PMS balanceado e o uso interativo do PMS, onde foi confirmada a hipótese. Adicionalmente, verificamos a relação, então, do PMS interativo e a inovação de produto, onde também foi confirmada a hipótese. Depois, a relação entre o PMS interativo e a eficácia organizacional, que também foi confirmada. Adicionalmente, então, verificamos aí o efeito de moderação do conflito de tarefa, que também foi confirmado aí na relação entre o PMS balanceado e o PMS e o uso interativo do PMS. E depois, então, o efeito quadrático do conflito de tarefa na eficácia organizacional, que também foi confirmado. Adicionalmente, temos aí as variáveis de controle e as medidas de qualidade do modelo. Percebe-se que foram confirmadas hipóteses e, de forma sucinta, assim, em relação aos resultados, né, verificamos aí que no nível aí de 1%, houve a confirmação da H1, do mesmo modo, no nível de 1%, H2, H3, no nível de 5%, H4, e no nível de 10%, a H5. Então, para refinar os achados, buscamos implementar aí a FUSE-7 Qualitative Comparative Analysis. Estudos anteriores na área de Management Control System adotaram como análise complementar adicional a FSQCA e nos ajudou, de certo modo, a contribuir com o PLS100, porque percebemos aí que algumas soluções, algumas combinações de soluções levam ao alto, por exemplo, ao alto uso do PMS, principalmente quando estavam associados à combinação do desenho balanceado e do conflito de tarefas. Por outro lado, também na previsão da inovação de produtos e eficácia organizacional, podemos aí perceber diferentes configurações que apresentaram forte presença do PMS interativo e do conflito de tarefa. E como podemos perceber aí, tanto algumas bolinhas maiores, né, identificam forte presença, destacadas em preto, e as menores, então, indicam aí uma presença periférica, do mesmo modo nas ausências, que tem um X tracejado. Pode-se perceber, de acordo às consistências, que todas as soluções têm consistência geral acima de 0,8, indicando aí alguma consistência nesses resultados. Em relação à conclusão do nosso estudo, a gente traz aí algumas discussões em relação às propostas das hipóteses, né? E como implicações teóricas, a gente pontua aqui o desenho balanceado do PMS, então, que comporta aí múltiplos objetivos, são importantes, né? Principalmente em organizações pluralistas, né, que estão preocupadas tanto com as questões operacionais, a própria eficácia da organização, quanto projeções de novos produtos para se firmar no mercado e liderar a concorrência, e por isso é importante que sejam dedicadas atenção especial para esse elemento, né, na fase do desenho do PMS, desenho do PMS. Adicionalmente, então, né, as escolhas na etapa do desenho, eles instigam os gestores a usarem o PMS de forma mais interativa, considerando, então, que diferentes opiniões podem ser ponderadas nesse momento.
e até mesmo um debate interníveis, que, por sua vez, vai ajudar aí a resolver problemas de comum interesse e gerar benefícios para a própria organização. No âmbito, então, de implicações aí práticas, né, sugerimos que os gestores se envolvam no processo de definição das metas, de modo que as necessidades de todos os departamentos sejam, de alguma forma, incorporadas, né, em alguma medida de desempenho na própria organização, para que, assim, se alcance melhor resultado e maior benefício para todos. Então, como sugestões para pesquisas futuras, aí a gente sugere que estudos visem aí buscar a complementariedade do PMS interativo e do uso diagnóstico, sempre levando em consideração as fases de desenho e explorar aí outros outcomes, né? Outras variáveis de saída que resultem em benefícios decorrentes do uso do PMS e até mesmo do próprio desenho. Então, agradecemos aí pela atenção, estamos à disposição para discutir melhor os achados. Obrigado. Obrigado, Januário, né? Parabéns pela sua apresentação, né? Muito consistente, né? Muito tranquilo, né? Eu acho que conseguiu aí repassar seu conteúdo muito fácil para quem estava acompanhando a sua explanação. Bem, também gostaria de parabenizá-lo, né, junto com o professor Lunques, né, pelo excelente trabalho. Aliás, os dois são temas extremamente atuais, né, quando se fala em inovação, em startups e tal. Acho que é um momento, precisamos, enquanto país, realmente avançar bastante nessa questão da inovação. Então, dois temas realmente que poderão contribuir bastante aí com a própria ciência, né? E até mesmo os achados aí para o mercado de trabalho mesmo, né? Para a consolidação de novas startups e assim por diante, tá? E assim como a gestão, né? A própria contabilidade gerencial, né? Eu vou fazer algumas colocações aqui em relação ao trabalho de vocês, e aí já, de antemão, os congressistas que estiverem acompanhando o trabalho já poderão fazer os seus questionamentos, as suas sugestões no chat aí para que o Januário aí possa também auxiliar, caso tenha alguma dúvida mais específica referente ao trabalho, tá? Então, assim como o trabalho anterior, Januário, há necessidade de pequenas revisões de português, mas é mais uma questão de acentuação ou redação, mas eu diria que são mínimas, né? Os dois textos, este e o anterior, foram muito bem escritos, uma leitura agradável, né? Mas apenas aqueles ajustes pequenos aí que são necessários, né? Bem, a introdução, ela está muito bem fundamentada, né? O problema está contextualizado. O que eu deixaria de sugestão aqui? Para você deixar a questão pesquisa, pela sua explanação, eu percebi que você deve ter, até pelo menos você usou a expressão, o primeiro, o objetivo, né, primou por isso, e depois, no segundo momento, isso. Então, olhando a tua introdução, até por não ter, no primeiro momento, a questão pesquisa, né? Eu acho que seria interessante você deixar o objetivo mais claro, mesmo que tenha mais de um objetivo, deixar claro, olha, o trabalho se compõe de 2 objetivos, enfim, sendo o primeiro, tal. Então, deixar bem claro, né, digamos aí na sua introdução, qual é o objetivo. De resto, como eu disse, está muito bem fundamentado, o problema está exposto, a lacuna de pesquisa também ela está muito bem apresentada, né? O referencial teórico, ele está, também considero adequado, né? Eu acho que bem interessante você ter trazido 5 sessões, por exemplo, cada hipótese sendo colocada dentro de... Você contextualiza com a sua fundamentação teórica, buscando outros autores, e a partir daí elabora a sua hipótese. Eu acho bem bacana isso, né? Porque aí elas estão bem suportadas, né? Digamos,
pela parte de estudos que já trabalharam o tema, né? Metodologia. Da mesma forma que o trabalho anterior, eu faço a mesma consideração, né, que eu acho que seria mais interessante, ou poderia ser interessante, que o autor, ao olhar o seu trabalho, visualizasse o seu construto, né? Ou seja, olhando para um quadro, uma tabela, você conseguisse visualizar quais foram as questões, por exemplo, ou quantas questões, por exemplo, em cada módulo, né? E quais foram os autores que embasaram esse estudo, separando, inclusive, variáveis, né, dependentes de dependentes, né? Ou seja, montar o seu construto. Você, claro, consta isso no seu trabalho, só que você escreveu ele de forma corrida dentro do texto, né? Visualmente, me parece que ele fica um pouquinho melhor, tá? Pelo menos enquanto leitor, de você visualizar, né? Claro, isso também poderá servir de base também para outros trabalhos que virão posteriormente, né, e que resolvam, por exemplo, tentar reaplicar o seu trabalho também. Muito bem. Análise dos dados também, acho que foi muito bem trabalhado. A metodologia que vocês definiram, ela está adequada, né? E aquilo que vocês se propuseram a fazer na metodologia, ela foi trabalhada dentro do texto. Também comparando, digamos, os achados de vocês com outros autores, o que é fundamental, né? Até para consolidar, por exemplo, quem sabe novos conceitos também, né? O que eu sugiro aqui é você colocar a fonte no final de cada tabela, né? Que mesmo que ela seja, a gente sabe que ela foi construída por vocês enquanto autores, né? Mas pelo menos colocar essa observação, né? Pelo menos praticamente todas as revistas que eu tenho, ou journals, ou periódicos que a gente tem trabalhado aí, pelo menos na avaliação de artigos, ela consta lá, mesmo que seja fonte, autores, né, com dados da pesquisa ou algo do gênero, né? Então, apenas para deixar claro isso dentro de cada tabela. Também considero as suas considerações, conclusões, né, adequadas, né? Então, ela está trazendo aí as limitações do estudo, né? Bem como proposições de estudos futuros. E no seu referencial teórico também, então você utilizou aí as principais referências da área, seja referências nacionais e referências internacionais também, né? Então, o que de fato consolida o trabalho de vocês também, né? Como sendo aí de fato um trabalho muito bom, né? E vai contribuir, como eu comentei agora há pouco, para a área de conhecimento, para a área da contabilidade gerencial. Ok? Bem, a partir daqui, então, eu abro aí para as considerações dos participantes, né, dos congressistas, né, como contribuições ou sugestões, quem sabe a partir do vídeo, né, que vocês assistiram também, né? A Daniela, então, Berni, né? Parabeniza o Januário pela pesquisa, né? E ela solicita que você comente um pouquinho mais sobre a abordagem do PMS balanceado. Ok, obrigado, Daniele. O PMS balanceado, a gente se baseou no estudo de Bedford 2019, e aí os autores trazem essa proposta, então, do PMS balanceado, chamam de Balanced PMS, e aí eles definem como um conjunto de medidas que deem esforço ou que visem a visibilidade da inovação propriamente dito, medidas, então, que vão dimensionar, né, como é feita a inovação na organização, e, por outro lado, também que deem esforços às operações da própria organização. Eles chamam em algum momento, de eficácia nas operações. Então, é mais ou menos isso. E aí, por meio de escala Likert de 5 pontos, onde os extremos é nenhuma e muito, né, ou muitíssima,
eles fazem 11 itens, onde um deles, por exemplo, é para dimensionar o retorno do investimento em inovação, né? E o outro é recursos financeiros dedicados especialmente aos tipos de projeto de inovação que voltassem a gastos de P&D e o orçamento dedicado a projetos que melhorassem a eficácia organizacional, nesse sentido. Então, eu até achei bem interessante essa proposta dos autores, né? E aí a gente buscou explorar no estudo. Obrigado. Ok, obrigado, Januário. Vamos ver aí. A Daniela ainda comenta que, a título mesmo de curiosidade, visto que ainda não o artigo, ela não leu o artigo, eu acredito que é isso, né? Como você rodou com o Smart PLS, ambos, pelo seu desenho, parece que você também poderia ter um modelo de moderação mediada, em que as suas variáveis de saída podem ter resíduos nas variáveis antecedentes. Conseguiste me ouvir? Sim, entendi, professor. Perfeito, Daniel. Eu rodei no PLS mesmo, né? E eu não considerei os efeitos de mediação, moderação, apenas rodei os efeitos diretos, né? Então, do PMS balanceado para o PMS interativo. E tenho aí, então, a moderação do conflito de tarefas, mas, por exemplo, não efetuei o efeito indireto do PMS balanceado para a eficácia organizacional ou inovação de produtos com a mediação do PMS interativo. Eu imagino que essa foi a questão. Isso. Ela está escrevendo alguma coisa. Estou acompanhando, Daniele. Pode. Inclusive, se tu preferir, pode ligar o microfone, que acho que fica melhor para a comunicação. Mas entendi, sim. Oi, Januário, bom dia. Então, Januário, é só pelo teu desenho que me pareceu que poderia ter algum efeito, sabe? Eu olhando a figura, só fiquei mesmo com essa dúvida, sabe? Se poderia ter efeito lá nas variáveis de eficácia organizacional e principalmente da inovação de produtos, né? Como você tem ali o PMS balanceado, o efeito, né, do PMS interativo, isso pode estar se refletindo ali na inovação de produtos. Talvez não tanto na eficácia organizacional, porque você fez a menção ali do efeito quadrático, né? Mas poderia ser que a gente tivesse algum resíduo e a atuação do PMS interativo nessa relação. Eu acredito que sim. Por exemplo, eu não fiz o teste de mediação entre o PMS balanceado direto para, por exemplo, a inovação de produtos, mas acredito que o PMS interativo possa sim tá tendo um efeito de mediação aí. Concordo plenamente. Só não tive sustentação suficiente para propor essa relação. Mas obrigado, sim, pelas sugestões e vou considerar em próximos estudos. Assim, talvez seria interessante só fazer um comentário, mesmo que você não seja o propósito, né, do artigo, e como você disse, talvez não tenha sustentação para tal, embora a gente tenha, né, algumas discussões sobre essa relação, né, do PMS, o uso interativo, né, do sistema de controle de gerenciais com a inovação de produtos, né, mas a gente pode estar tendo algum efeito ali que talvez não foi, né, observado. Mas é só isso. Parabéns pela pesquisa, Januário, mais uma vez. Perfeito. Obrigado, Daniele. Ok, temos aí mais 4 minutinhos que poderiam ser feitas aí, eu pergunto para o Januário, ou até mesmo se alguém relembrou alguma para a Silvana, né? Também ela está aí disponível, poderia estar respondendo também. Tudo tranquilo, pessoal? Bom, caso não tenha mais nenhuma pergunta, então nós podemos até ir finalizando a nossa sessão, né?
Então, gostaria de agradecer primeiramente aos organizadores da USP, né, por terem me proporcionado esta possibilidade de estar mediando este trabalho, esses dois excelentes trabalhos, né? Parabenizar também os autores dos dois trabalhos, né? Muito bons, certamente teremos 2 trabalhos publicados aí em revistas, né? Em journals, né? E, o que é muito bom, estarão contribuindo aí para a área de conhecimento da contabilidade gerencial. E aí convido a todos os congressistas para seguirem no Congresso, assistindo, acompanhando as demais palestras e demais sessões. Ok? Então, com isso, encerramos esta sessão, parabenizando novamente os autores. Tenham todos aí um bom dia.